Mi nombre es Andrea, tengo 29 años, y no pensé que un día iba a vivir algo tan humillante, tan peligroso y tan indignante como lo que voy a contar ahora. Ese día, el día en que mi vida se partió en dos, yo estaba sentada en el metro, con mi nieto dormido sobre mi pecho, mis manos temblando, mi respiración quebrada, sintiéndome más sola que nunca. Era absurdo, ridículo, doloroso. Yo, que siempre fui independiente, trabajadora, cuidadora, estaba viajando en metro, arrastrando una mochila vieja, un carrito y un niño de 4 años, mientras mi propio auto, el auto que mi marido me había regalado, estaba en manos de mi hijo y de mi nuera, dos personas que deberían respetarme, protegerme, amarme, pero no. Ellos habían decidido convertir mi vida en una pesadilla silenciosa. El metro se detuvo en la estación central. El ruido de la puerta se abrió como si fuera un suspiro cansado. Y ahí, entre la multitud, vi a mi marido, Héctor, elegante como siempre. Traje gris, reloj caro, el ceño fruncido al verme, como si lo que estaba viendo no encajara en su mundo perfecto. Se acercó con pasos rápidos. «¿Andrea? ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás en el metro? ¿Y con el niño?» Sentí un nudo en la garganta. No quería llorar, no quería parecer débil, pero algo dentro de mí estaba roto. «Héctor», murmuré. No tenía otra opción. Él frunció más el ceño. «¿Dónde está tu auto? ¿Por qué no usas el que te regalé?» Tragué saliva, mis ojos ardieron, mi voz tembló. Mi hijo y mi nuera lo tomaron. ¿Cómo que lo tomaron? Literalmente se llevaron mi auto, y cuando intenté que me lo devolvieran, usaron a mi propia familia para amenazarme. Héctor me miró como si no hubiese entendido. ¿Amenazarte? ¿Con qué? Mi voz salió baja, pero firme. Con quitarme a mi nieto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Héctor se puso blanco. Y entonces, él dijo, con una calma que no entendí en ese momento, pero que más tarde descubriría que escondía algo enorme. «No te preocupes, déjame esto a mí. Pero antes de contarte lo que pasó después, necesito volver unas horas atrás, a la mañana de ese mismo día, el día en que la familia perfecta que yo creí tener me apuñaló por la espalda. Todo comenzó cuando mi hijo Samuel vino a mi casa de sorpresa. Él nunca venía de sorpresa, nunca. Y menos acompañado de Luciana, mi nuera, una mujer de sonrisa falsa, ojos fríos y actitud venenosa que siempre encontró formas de tratarme como si yo fuera un estorbo en su matrimonio. «Andrea», dijo ella con su tono dulce falso, «necesitamos el auto. Es urgente». Yo sabía que no era urgente. Nada en esa mujer era urgente, excepto destruir mi paz. «Luciana, yo necesito el auto para llevar a mi nieto al médico», respondí, tranquila. Ella sonrió, la sonrisa más venenosa que he visto jamás. «Pues hoy no, suegrita. Hoy no te toca decidir nada». Y sin pedirme permiso, sin mirarme, sin un mínimo de respeto, tomaron las llaves de mi mesa. Así, sin vergüenza. Yo intenté detenerlos. «Samuel, devuélveme las llaves. Ese auto es mío». Luciana se dio vuelta y me sostuvo la mirada con un brillo frío que me heló la sangre. «Señora», dijo lentamente, «usted puede tener las llaves, pero nosotros tenemos algo más importante». Yo fruncí el ceño. Ella se inclinó cerca de mí, muy cerca, y me susurró al oído, a su nieto. Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir con eso?» Ella se enderezó, cruzó los brazos y dijo, «O nos prestas el auto, o no vuelves a ver al niño». Sentí que el mundo se me caía encima. «Luciana, estás loca. No puedes hacer eso. Es mi nieto». Ella rió, literalmente rió. «No es tuyo, Andrea, es nuestro. Y Samuel sabe muy bien que yo decido quién entra o no a mi casa». Mi hijo no dijo nada, nada, solo bajó la mirada como un cobarde. «Samuel», mi voz se quebró. «¿Vas a permitir esto?», él murmuró. «Mamá, por favor, no hagas drama, no hagas drama». No, no lo estaba haciendo. Estaban usando a mi nieto como arma, como moneda de cambio, como presión emocional. Y yo no podía permitirlo. Intenté recuperar las llaves. Luciana me empujó. Samuel intervino con una voz dura. «Mamá, déjalas ir. No compliques las cosas». «¿Cómo que no complique las cosas? El auto es mío, Samuel. Me lo regaló mi marido». Luciana bufó. «Entonces dile a tu esposo que te regale otro. Este lo necesitamos más nosotros». Y así,
Con el descaro más grande del mundo, se llevaron mi auto. Horas después, yo estaba en el metro, con mi nieto dormido en mis brazos, intentando ser fuerte, hasta que Héctor apareció, y cuando escuchó toda la historia, solo dijo: «No te preocupes». En ese momento pensé que era una frase para calmarme, pero no. Era una promesa, una advertencia, y el inicio de una venganza silenciosa, elegante y absolutamente devastadora, que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio del metro siguió zumbando en mis oídos mucho después de que bajamos del vagón. Héctor me acompañaba con paso firme, su mano grande en mi espalda, guiándome como si temiera que me desmoronara de un momento a otro. Yo todavía llevaba a mi nieto dormido en los brazos. Su peso pequeñito me recordaba, segundo a segundo, la razón por la que yo no podía quebrarme. No frente a ellos, no frente al mundo, no ahora. Cuando salimos a la calle, Héctor me miró directamente a los ojos. «Andrea, dime la verdad completa». Tragué saliva. «Te dije todo». «No». Su voz fue suave, pero cortante. «Falta algo». Respiré hondo. Mi marido siempre tuvo ese don, ver más allá de mis silencios. Ellos me dijeron, mis ojos arderan, que si yo no les daba el auto, no me dejarían ver al niño. Héctor cerró los ojos, una sola vez, con lentitud. Pero cuando los abrió, no era mi esposo el que tenía delante. Era el hombre que nadie quería enfrentar. Sereno, peligroso, letal. ¿Samuel dijo eso?, preguntó. Él no lo negó. ¿Y la mujer? Luciana, tragué. Ella lo dijo con todas las letras, con orgullo. Héctor apretó la mandíbula. Yo lo conocía. Demasiado bien. Eso no era enojo. Era otra cosa. Era ese silencio oscuro que antecedía tempestades. Antes de que pudiera decir algo más, mi nieto abrió los ojos. «Bobó», murmuró adormilado. Mi corazón se derritió. «Aquí estoy, mi amor». Héctor lo acarició en la cabeza, con una delicadeza que contrastaba completamente con la frieza que carregaba nos olhos segundos antes. «Campeón», dijo con voz suave, «vamos a llevarte con tu mamá, ¿sí?» Mi nieto asintió sin entender nada. Pero yo sí entendía. Demasiado bien. Esa frase no era literal. Héctor no iba a llevarlo a casa. Él iba a hacer justicia. Llegamos al estacionamiento donde estaba su camioneta. Cuando puso al niño en la sillita y cerró la puerta, se quedó unos segundos en silencio, de espaldas a mí. Yo sabía lo que ese silencio significaba. «Héctor», murmuré, «no quiero problemas». Él giró apenas el rostro. Su mirada era la de un hombre que ya tomó una decisión. «No te preocupes», repitió. «Yo me encargo». Subimos al auto, y Héctor condujo sin decir una palabra. Durante todo el trayecto, mis manos no dejaron de temblar. Llegamos frente a la casa de Samuel y Luciana. Yo tragué saliva. «Héctor, por favor, déjame hablar primero». Pero él ya había bajado del auto, sin ruido, sin violencia, con autoridad. Golpeó la puerta una vez, apenas una. Pero el sonido retumbó como un disparo. Luciana abrió, con su sonrisa falsa, con los brazos cruzados, con la seguridad de quien cree que domina la situación. «Ay, suegrito», dijo con esa voz empalagosa. «Qué sorpresa». Pero no terminó la frase, porque Héctor la miró, no como un suegro, no como un hombre molesto. La miró como alguien que está a punto de revelar lo que otros intentan esconder. «¿Dónde está mi auto?», dijo, marcando cada palabra. Luciana palideció. «¿Su auto? No, no, no. Lo que pasa es que Andrea no miente», la cortó Héctor. Luciana tragó seco. «Fue un malentendido. Yo solo». «¿Un malentendido?». Héctor inclinó la cabeza. Su voz seguía suave, pero cada sílaba era veneno puro. Amenazar a una abuela con quitarle a su nieto no es un malentendido, es una muestra de quién eres. Samuel apareció detrás de ella, asomado, confundido. «Papá, yo». Héctor levantó la mano. Silencio absoluto. «Samuel». Su tono fue hielo puro. «Me sorprende que hayas permitido esto. Y más aún, me sorprende que no hayas sido tú quien viniera a devolver el auto». Samuel abrió la boca. No salió ninguna palabra. Luciana lo empujó con el codo, intentando que él hablara. Pero Héctor siguió. «El auto, ahora». Samuel tragó seco. «Está en el garaje. Tráelo». Luciana intentó intervenir. «Suegro, mire, fue solo una broma, un malentendido. Yo jamás le haría mal a Andrea, es que ella exageró y...» Luciana. Héctor la miró con un desprecio tan sutil que quemaba.
Te voy a dar un consejo que te servirá para el resto de tu vida. Ella se quedó muda. Él continuó. Nunca amenaces a una mujer que no te ha hecho mal, porque las mujeres buenas, cuando explotan, destruyen imperios. Luciana retrocedió un paso. Héctor dio un paso adelante. ¿Y otra cosa? ¿Sí?, murmuró ella. Tocaste a mi esposa, humillaste a mi esposa, ridiculizaste a mi esposa y utilizaste a un niño como arma. Luciana apretó los labios. Héctor sonrió, una sonrisa sin alegría. Pues ahora te toca a ti aprender cómo se siente. Samuel salió del garaje manejando mi auto. Yo sentí asco e indignación solo de verlo al volante. Cuando estacionó frente a nosotros, Héctor se acercó. Miró a Samuel como quien mira a un desconocido. «Entrégale las llaves», ordenó. Samuel extendió la mano hacia mí, pero antes de que yo pudiera tocar las llaves, Héctor las tomó primero. «No», dijo, «ella no toca nada que tú hayas prestado. Se lo das a mí». Samuel asintió, temblando. Luciana lo observaba con rabia fría. Héctor me miró, y sin decir nada, me entregó las llaves él mismo. Sus dedos tocaron los míos. Sentí fuerza, protección, justicia. «Andrea», dijo, «este auto es tuyo, y nadie vuelve a tocarlo sin tu permiso». Luciana se mordió el labio con furia. Samuel bajó la mirada, y ahí, justo ahí, cuando pensé que ese era el final, Héctor dijo, «Ah, y una última cosa». Luciana levantó la vista. «¿Qué?», preguntó con cautela. Héctor inclinó la cabeza, como quien analiza una bacteria bajo el microscopio. «No volverás a usar a mi nieto para manipular a nadie, ¿entendido?». Luciana abrió los labios, pero Héctor agregó, «porque si lo haces, se acercó lo suficiente como para que sus palabras cayeran como cuchillas. Yo mismo me encargaré de que pierdas todo lo que crees controlar». Luciana quedó muda, sin aire, sin palabras, sin poder, por primera vez. Cuando volvimos al auto, yo me senté en silencio. Mi nieto dormía otra vez. Héctor arrancó. «¿Estás bien?», me preguntó. Yo respiré profundo. «No lo sé». Él sonrió. «Pues prepárate». «¿Para qué?». Héctor miró hacia adelante, con una expresión que me estremeció. «Porque todavía no te conté lo que descubrí sobre tu nuera y sobre Samuel. Lo del auto no es nada comparado con lo que hicieron antes». Mi corazón se detuvo. «¿Qué descubrió?». Él suspiró. «Andrea, ellos llevan meses usando tu nombre para algo muy, muy grave». Yo me quedé helada. Y Héctor completó. «Y ahora vas a saberlo todo». Héctor dirigía en silencio, mas não era um silêncio comum. Era aquele silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, cheio de tempestades prontas para cair. Meu coração batia tão forte que parecia que estava tentando escapar pela minha garganta. «Héctor», sussurrei, «o que você descobriu?». Ele apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. «Andrea», suspirou, «o que seu filho e sua nora fizeram não tem desculpa, nem perdão, nem conserto». Eu senti a pele arrepiar. «Fala de uma vez». Ele me olhou rapidamente, com pena, com raiva, com aquela expressão de quem viu algo sujo demais para ignorar. «Eles usaram o seu nome», disse, «em contratos, documentos, dívidas, trâmites bancários». Meu estômago virou. «Eu não assinei nada, eu sei», ele disse. «Mas alguém assinou por você». Meus olhos arderam. Héctor, isso é falsificação. É crime», ele corrigiu com frieza. «E dos grandes». Ele pegou uma pasta preta no banco de trás e colocou no meu colo. Quando abri, meus dedos tremeram. Havia papéis com minha assinatura falsificada, com datas que eu nem lembrava, com um endereço que eu nunca fui, e um empréstimo absurdo em meu nome. O ar sumiu dos meus pulmões. «Não, não pode ser, isso é mentira». Eu conferi tudo, cada detalhe, cada carimbo. Senti vontade de vomitar. Ele continuou. «E ainda tem mais», virou outra folha. Era uma notificação do banco, um atraso, em meu nome. «Eles usaram sua identidade, Andrea. E se você não pagasse, iam limpar sua conta, deixar você endividada. E depois, sabe o que iam fazer?» Levantei o rosto devagar. «O quê?» Héctor apertou a mandíbula. «Eles iam te internar». Minha alma saiu do corpo. «Internar? Como assim internar?» Ele respirou fundo. Luciana apresentou um requerimento, pedindo avaliação psicológica compulsória, alegando que você não estava em condições emocionais de gerir finanças. Eu fiquei gelada, literalmente gelada.
E Samuel? Sussurrei. Hector olhou para a estrada, evitando meu olhar. Samuel assinou como testemunha. Minha visão ficou turva. O peito queimava, o ar faltava. Meu próprio filho, meu filho. Assinou para me tirarem tudo, para me calarem, para me trancarem. Hector, minha voz saiu quebrada. Por quê? Ele respondeu com a frieza de uma sentença. Porque Luciana disse para ele que, internando você, ganharíamos paz familiar. E Samuel acreditou. Eu desabei na cadeira. Senti o mundo rodar. Meu marido segurou minha mão com força. Andréa, olha para mim. Eu o encarei, com lágrimas queimando meus olhos. Eles tentaram destruir você. Seu nome, sua vida, sua liberdade. Soltei um soluço. Ele apertou meus dedos. Mas eu não vou deixar. Ele respirou fundo, fechou os olhos e disse: Andréa, tem mais uma coisa. Algo que você precisa saber antes de decidirmos o que fazer. Eu tremi. O quê? Ele abriu outra pasta e tirou algo que me fez perder o fôlego. Uma gravação, escrita em letras grandes. Áudio, L. Duarte em S. Ribeiro. Minha pele arrepiou inteira. Hector apertou um botão. O carro se encheu com a voz da minha nora. Fria, cruel, calculista. Ela é velha, está atrapalhando. Se a gente deixar, vai estragar nossa vida. O jeito mais fácil é tirar ela do caminho, de forma legal, interna a ela. Depois a gente pega o que sobrar. Eu levei a mão à boca. Não tinha mais dúvidas, não tinha mais desculpas, não tinha mais ilusões. Luciana queria me eliminar, de verdade, silenciosamente, com a aparência de legalidade. E meu filho, meu menino, meu bebê, respondeu no áudio com a voz mais fraca, mais covarde que já ouvi. Se é o melhor pra gente, então vamos fazer. Eu comecei a chorar. Chorei com dor, com revolta, com medo, com indignação profunda. Hector parou o carro no acostamento. Tirou meu rosto entre as mãos. Andréa, eu, solucei. Hector, meu filho, Andréa, olha pra mim. Eles tentaram me apagar. Sim. Eles iam me internar. Sim. Eles iam roubar tudo. Sim. E iam usar meu neto pra isso. Hector respirou fundo. E agora você vai fazer uma escolha. Uma decisão que vai mudar tudo. Eu o encarei, vulnerável, quebrada. Mas ele disse: você quer justiça ou quer vingança? Meu coração acelerou. Porque o que eles fizeram com você, Andréa, não merece perdão. E então ele completou: e eu posso te ajudar a derrubá-los, um por um. Meu choro parou, meu peito inflamou, minhas lágrimas secaram, e pela primeira vez desde o início eu senti algo diferente. Força. Hector, sussurrei com a voz recuperando a coragem. Eu quero os dois, justiça e vingança. Ele sorriu pela primeira vez. Então, meu amor, para quê? Prepare-se. Hector engatou a marcha, voltou à estrada e respondeu: para destruir quem tentou destruir você. Hector dirigiu até nossa casa como se estivesse conduzindo um exército inteiro dentro de si. Cada movimento dele dizia uma coisa clara. Ele estava pronto para a guerra. E eu também. Meu choro tinha secado. Minha dor tinha virado aço. Minha humilhação tinha virado munição. Quando entramos em casa, Hector foi direto para o escritório. Eu o segui, ainda com as pernas tremendo, mas com a alma firme. Ele abriu a gaveta inferior da escrivaninha e tirou 2 envelopes grossos. Andréa, disse, aqui dentro tem tudo o que você precisa para derrubar seu filho e sua nora. No tempo que eu investiguei suas movimentações, descobri mais do que imaginava. Eu franzi o senho. Mas ele puxou uma cadeira para mim. Senta. Eu sentei. Ele abriu o primeiro envelope. Ali estavam cópias de contratos, assinaturas falsificadas, movimentações de dinheiro em meu nome, comprovantes de empréstimos, números de conta que eu nunca tinha visto, mensagens impressas de Samuel e Luciana combinando o plano. Meu coração disparou. Hector me olhou com calma. Eles queriam destruir você para facilitar a vida deles. Achavam você um peso, uma pedra no caminho. Meus olhos arderam. Uma mãe não deveria ser um peso para o próprio filho. Uma mãe nunca é, disse Hector. Mas filhos ingratos podem ser monstros. Engoli o nó na garganta. E o outro envelope? Perguntei. Hector sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem está prestes a derrubar um império. Aqui está, o nosso contra-ataque. Abriu o segundo envelope. Eu vi. 1. Uma procuração judicial. 2.
Uma denúncia oficialmente protocolada em meu nome. 3. A gravação transcrita e validada. 4. Uma solicitação de restrição financeira contra Samuel e Luciana. 5. Uma notificação ao banco pedindo auditoria. Eu levei a mão à boca. Hector, você preparou tudo isso? Ele assentiu. Desde o dia em que comecei a perceber que eles estavam se aproveitando de você. E desde que você me contou hoje o que fizeram com seu neto, eu decidi que não vou esperar mais. Eu não consegui falar. Ele continuou. Mas antes de ir à polícia, você precisa olhar nos olhos do Samuel e dizer o que ele precisa ouvir. Meu coração apertou. Eu não sei se consigo. Hector colocou sua mão sobre a minha. Você consegue, porque você não está sozinha. Eu vou estar do seu lado. Sempre. Poucas horas depois, Samuel e Luciana apareceram na porta da minha casa. Os dois, juntos, com cara de quem acha que ainda manda no mundo. Nem bateram. Abriram o portão e entraram como se fossem donos de tudo. Luciana veio primeiro, nariz empinado, ar arrogante, olhar venenoso. Andréa, precisamos conversar. Eu a encarei com tranquilidade. Pois vamos. Samuel estava atrás dela, sem me olhar nos olhos. Não era culpa, era medo. Entraram na sala. Hector já estava lá, sentado, braços cruzados, uma presença tão poderosa que até o ar parecia se endireitar. Luciana tentou bancar a autoridade. Sué grito, sobre hoje mais cedo, acho que houve um mal-entendido. Cala-te, disse Hector, sem levantar a voz. Luciana ficou paralisada. Ninguém jamais havia falado com ela assim. Samuel arregalou os olhos. Pai, vocês dois sentam, agora. Eles obedeceram, pela primeira vez, e foi aí que senti. A era da humilhação tinha acabado. A era da verdade estava começando. Hector me olhou e fez um gesto suave. Andréa, é seu momento. Meu coração acelerou. Eu me levantei. Fui até a mesa, peguei o primeiro envelope e joguei tudo na frente deles. As folhas se espalharam como facas silenciosas. Samuel empalideceu. Luciana arregalou os olhos. O que é isso? Minha voz saiu firme. As provas de tudo o que vocês fizeram. Cada mentira, cada documento falsificado, cada assinatura forjada, cada tentativa de me internar, cada uso do meu nome, cada ameaça com o meu neto. Luciana olhou para os papéis como se estivessem queimando. Isso é invasão de privacidade. Isso é crime, corrigi, mas não de nossa parte. Samuel colocou a mão na cabeça. Mãe, eu posso explicar? Eu o encarei com a dor mais antiga e mais profunda que uma mulher pode sentir. Não quero explicações, quero vergonha, mas acho que nem isso vocês têm. Luciana bufou. Andréa, você está exagerando. Todo mundo faz isso na família. A gente só quis ajudar. Hector levantou a mão. Luciana travou. Ele disse, Luciana, você podia ter enganado qualquer pessoa, menos a mim. Eu descobri tudo, e você vai pagar por cada detalhe. Ela ficou branca. Samuel tentou falar. Pai, por favor, era só para melhorar a vida da gente. Eu achei. Hector se levantou devagar. Achou o quê? Que destruir sua mãe ia melhorar sua vida? Que roubar ela era certa? Que tirar o direito dela conviver com o neto era normal? Samuel começou a chorar. Eu não sabia que ia tão longe. Luciana apertou o braço dele. Samuel, cala a boca. Mas ele não calou. Luciana me convenceu. Disse que você surtava, mãe. Disse que você era instável. Disse que você gastava demais. Disse que se te internássemos, tudo ficaria mais fácil. Eu senti uma fisgada no peito, mas levantei a cabeça. E você acreditou? Meu próprio filho acreditou? Ele abaixou o rosto. Sim, meu coração partiu. Mas minha força não. Respirei fundo e disse, pois agora você vai acreditar em outra coisa, nas consequências. Hector abriu o segundo envelope e espalhou as denúncias em cima da mesa. Luciana perdeu o ar. Isso é uma notificação judicial? É, disse Hector, e será protocolada amanhã às 8 horas da manhã. Samuel caiu em lágrimas. Pai, não, por favor, eu não posso. A polícia. Luciana o empurrou. Para de chorar. Você é um homem ou o quê? Hector deu um passo à frente, com a autoridade de um juiz. Andréa, diga o que quer. Eu respirei. Olhei para meu filho. Olhei para aquela mulher que destruiu tudo. E falei. Vocês tiram o carro. Vocês tiram meu nome dos contratos. Vocês devolvem tudo o que usaram. Vocês anulam cada documento falsificado.
Vocês assinam uma declaração admitindo que agiram por conta própria. Luciana riu. E se não quisermos? Meu olhar se acendeu. Então, eu disse num sussurro de tempestade. Vocês dois vão presos. Luciana ficou muda. Samuel chorava descontroladamente. Hector colocou a mão no meu ombro. Andréa, isso é só o começo. Amanhã, começamos a verdadeira limpeza. Eu olhei para eles, fracos, pequenos, derrotados, e concluí. Vocês tentaram me destruir. Agora é a vez de vocês sentirem. E naquele instante, eu entendi. O que eles fizeram não era só crueldade. Era motivo para algo muito maior. Algo que ainda estava por vir e que mudaria tudo. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo rapidinho. Se te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, prepárate. A partir de aquí, la historia deja de ser conflicto familiar y se convierte en guerra abierta. Héctor salió de la sala dejando a Samuel y Luciana hundidos en su propio miedo. Eu fiquei ali, respirando devagar, olhando para o envelope aberto na mesa com as denúncias prontas, com a sensação de que finalmente estava retomando meu nome, minha voz e minha vida. Mas algo dentro de mim não estava em paz. Algo me dizia que Luciana não ia desistir tão fácil. Aquela mulher não era do tipo que aceitava perder. Ela não sabia lidar com limites. E quando vê a própria queda, faz qualquer coisa para puxar alguém com ela. Quando Samuel finalmente parou de chorar, ele levantou a cabeça lentamente, parecendo um adolescente depois de ser pego roubando. Mãe, murmurou com a voz arrastada. Eu juro que não queria que chegasse a esse ponto. Eu não respondi. Não era meu papel aliviar a culpa dele. Luciana, porém, não derramou uma lágrima, não tremeu, não hesitou. Aquela mulher era pedra pura. Ela se levantou devagar, alisando a roupa, e disse: Andréa, você acha mesmo que ganhou? Eu levantei o rosto. Acho não. Sei. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, venenoso, que me fez sentir calafrio. Você acha que um monte de papelzinho vai destruir a minha vida? Hector respondeu antes de mim, surgindo de volta na sala. Documentos derrubam qualquer um, principalmente criminosos. Luciana estreitou os olhos. Incrível. Você fala como se fosse tão poderoso assim. Hector cruzou os braços. Não sou poderoso, Luciana. Sou informado, e isso já basta para destruir você. Uma tensão pesada tomou conta do ambiente. Mas algo estava errado, muito errado. Luciana estava quieta demais, fria demais, calma demais, como alguém que ainda tinha cartas escondidas na manga. E então ela disse, com a voz baixa, quase doce demais: Sabia que Samuel e eu conversamos com alguém hoje? Samuel a olhou, assustado. Luciana, não. Ela ignorou. Alguém que conhece muito bem a Andréa. Alguém que sabe segredos. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Hector mudou de postura na hora. Que segredos? Luciana deu um passo para trás, apoiando-se no encosto do sofá como se estivesse prestes a saborear algo. Andréa não é tão perfeita quanto vocês pensam. Eu fechei os olhos por um segundo. Luciana, o que você está insinuando? Ela se inclinou para a frente. Que você tem um passado complicado. Hector deu um tapa na mesa. Não tente usar o passado da minha esposa para encobrir seus crimes. Mas Luciana riu. Ai, Hector, você deveria escutar, porque o que eu descobri pode mudar tudo. Ela pegou o celular, desbloqueou, abriu algo, e então virou a tela para nós. Meu sangue gelou. Era uma foto minha, com uma pessoa que eu nunca mais quis ver na vida. Meus joelhos fraquejaram. Hector franziu o senho. Andréa, quem é esse homem? Minha garganta se fechou. Eu não consegui responder. Luciana sorriu, triunfante. Ué, suegrita, não vai contar? Achei que você fosse tão correta, tão honesta. Ela aproximou mais o celular. Esse aqui não é o seu ex-marido? O pai biológico de Samuel? Meu estômago virou. Era ele, Roberto. Um homem que eu preferia apagar da memória. Um homem violento, um manipulador. A pior escolha que fiz na vida. Eu o deixei quando Samuel tinha 1 ano. E nunca mais quis vê-lo. Mas ali estava ele, numa foto recente, ao meu lado, numa rua da cidade. Hector me encarou, confuso. Andréa, o que é isso? Eu respirei fundo. Minhas mãos tremiam. Essa foto é montagem. Luciana gargalhou. Querida, não é não. Eu mesma recebi hoje. Dele. Meus olhos se arregalaram. Dele? Luciana assentiu satisfeita.
Ele disse que vocês dois se encontraram faz uns dias, que você pediu dinheiro, que você falou mal do Hector e que está pensando em voltar com ele. Eu quase desmaiei. Era mentira, absurda, desesperada. Mas o olhar de Hector, mesmo sem raiva, tinha dúvida. Dúvida. E isso me matou por dentro. Luciana percebeu e continuou. Ele me mandou até áudio. Quer ouvir? Eu dei um passo à frente, rouca. Luciana, não. Você está mexendo com algo muito sério. Esse homem é perigoso. Ela se aproximou, me encarando nos olhos, sem um pingo de piedade. Pois é, e ele está do meu lado agora. O mundo girou. Andréia, Hector sussurrou. É verdade? Não, gritei. É tudo inventado. Ele está usando o meu passado. Ele está usando o que aconteceu comigo para te atingir. Para nos atingir. Luciana cruzou os braços. Ah, então você admite que ele é seu passado? Minha visão ficou turva. Admito que ele é um monstro, mas não tenho contato com ele. Não falei com ele. Nada disso é verdade. Luciana suspirou como quem se diverte com o caos que cria. O problema, Andréia, é que a justiça não sabe disso. E com uma imagem, um áudio e um testemunho, ela abriu um sorriso cruel. Você pode parecer a instável da história. A sala ficou gelada. Samuel chorava, sem saber de nada. Hector respirava fundo, tentando processar. E eu senti uma fúria subir do fundo da alma. Não era medo, era ódio. Ódio puro. Ela tentou me arruinar com falsificação. Tentou usar meu neto. Tentou me internar. E agora mexeu com meu passado. Mexeu com minha dignidade. Mexeu com meu marido. Mexeu com minha verdade. E eu sabia, no fundo do peito, que aquela foto não era qualquer coincidência. Era armação. E só uma pessoa podia ter feito: Roberto, o pai biológico de Samuel. O homem que destruiu minha vida antes e que agora estava voltando para terminar o serviço. Não, não dessa vez. Não comigo mais forte. Não com Hector ao meu lado. Não com meu neto em risco. Eu encarei Luciana com um ódio tão profundo que até ela deu um passo para trás. E disse: Você acabou de assinar a sua sentença. Você e ele. O silêncio na sala ficou pesado como chumbo. E então, sem piscar, completei. Agora eu vou destruir vocês dois. O silêncio que se instalou na sala era tão pesado que parecia que o ar tinha virado pedra. Luciana segurava o celular como se fosse uma arma. Samuel tremia. Hector mantinha o maxilar travado. E eu sentia dentro de mim uma raiva tão antiga e tão profunda que parecia um terremoto prestes a explodir. Aquela foto, aquele homem, Roberto, ele tinha voltado, e não por acaso. Hector respirou fundo, pegou o celular da mão de Luciana com firmeza, sem pedir, e repetiu, frio. Andréia, você tem certeza de que não encontrou esse homem? Eu o encarei diretamente, absoluta. Eu nunca mais cheguei perto dele, nunca mais falei com ele, nunca mais quis saber da existência dele. Roberto foi a pior coisa que me aconteceu antes de você. Hector me observou por alguns segundos que pareceram horas, e então ele fez algo que desmontou completamente a jogada de Luciana. Ligou para um número no próprio celular. Colocou no viva-voz. O telefone chamou 3 vezes. Alô? Uma voz masculina, grossa e inconfundível apareceu. Meu estômago se encolheu. Era ele, Roberto. Luciana arregalou os olhos. Não esperava por isso. Hector falou com uma calma cirúrgica. Boa tarde, Roberto. Aqui é o marido da Andréia. Silêncio total na sala. Samuel empalideceu. Luciana ficou rígida como uma estátua. Do outro lado, Roberto respirou fundo, surpreso, mas tentando soar seguro. Ah, Hector. Sim, claro. A Andréia me procurou recentemente. Imagino que ela tenha comentado... Hector sorriu. Mas não era um sorriso de educação, era de escárnio. Comentou? Não, ela não comentou. Então, me diga você mesmo. Quando foi que ela te procurou? Luciana abriu a boca para interromper. Hector levantou um dedo no ar. Ela calou na hora. Roberto pigarreou. Foi há 2 semanas, eu acho. Ela queria conversar, resolver pendências. Falou que estava infeliz. Hector olhou para mim como quem diz, continue calma. Eu respirei fundo. Ele então perguntou, e onde foi esse encontro? Roberto demorou. Demorou tempo demais. Numa praça. Qual praça? Outra pausa. Longa, desesperada. Aquela...
ali perto da estação. Hector ergueu uma sobrancelha. Interessante, porque eu tenho imagens das câmeras de lá e você não apareceu nesse dia. Roberto travou. Deve ter sido outra praça. Eu posso ter me confundido. Ah, claro, Hector respondeu. Então me diga a roupa que minha esposa usava no dia. A respiração de Roberto ficou pesada, quase audível. Ela estava com uma blusa branca. Eu acho... Eu bati a mão na mesa. Blusa branca? Eu nem tenho blusa branca. A voz dele vacilou. Hector completou o golpe. E a foto que você enviou para outra pessoa, Roberto? Quer me explicar como foi tirada, sem Andréia saber ou sem as câmeras te registrarem? Luciana arregalou os olhos em choque. Roberto gaguejou. Eu só mandei porque pediram. Eu recebi dinheiro. A confissão caiu como uma bomba. Luciana empalideceu. Samuel se encostou no sofá, sem ar. Hector continuou. Dinheiro de quem? Silêncio. Roberto, responda. A voz dele saiu numa mistura de raiva e desespero. Daquela mulher, da sua nora, aquela tal de Luciana. Ela me pagou para montar essa história. O chão desapareceu por um segundo. Luciana levou a mão à boca. Roberto, cala a boca! Ela gritou. Você é um imbecil! Hector encerrou a chamada. Obrigado pela confirmação, disse antes de desligar. Agora posso encaminhar isso à polícia. A ligação caiu. E então o caos começou. Luciana desesperou. Não, não! Ele está mentindo! Está inventando! É louco! Vocês não podem acreditar nele! Mas Samuel a olhava como quem finalmente enxerga a verdade. Você pagou o meu pai biológico para destruir a minha mãe? Ela virou-se para ele, tentando manter o controle. Samuel, amor, eu só fiz isso porque... Ele recuou. Por que o quê? Para me manipular? Para destruir a minha família? Para acabar com a minha mãe? Luciana aproximou-se, tremendo. Eu fiz isso por nós, para a gente ter paz, para ela parar de se meter? Samuel gritou. Minha mãe só existe porque eu existo. Como você ousa? Ela tentou tocar nele. Ele afastou a mão. Você é monstruosa, Luciana. A palavra caiu como veneno. Luciana virou para mim, com ódio puro. Isso é culpa sua. Você destruiu a minha vida. Você sempre quis separar a gente. Você colocou o seu marido contra mim. Você. Eu dei um passo à frente e, pela primeira vez, minha voz saiu como aço. Não, quem destruiu sua vida foi você mesma. Com cada mentira, com cada ameaça, com cada documento falsificado, com cada chantagem, com cada abuso emocional. Eu me aproximei mais. Você tentou me internar, tentou me fazer parecer louca, tentou me roubar, tentou usar o meu neto. Minha voz subiu, poderosa. Mas agora, Luciana, é você quem vai pagar. Hector colocou a mão no meu ombro. Andréia, diga a ela. Eu respirei fundo. As denúncias serão protocoladas amanhã, com provas, com áudios, com registros, com testemunhas e com a confissão de Roberto. Luciana ficou imóvel, como uma estátua rachando. Eu finalizei. E quando tudo isso terminar, você não vai poder chegar nem a 200 metros do meu neto. Ela desabou no chão, desconfigurada, derrotada, sem saída. Samuel chorava, não mais por ela, mas pelo próprio erro. E eu senti, pela primeira vez, que eu estava vencendo. Mas ainda faltava a parte mais perigosa. Roberto não ia aceitar cair sozinho, e eu sabia que ele estava vindo. Depois que Luciana desabou no chão, soluçando, e Samuel ficou mudo com o próprio reflexo da covardia, o ambiente inteiro ficou pesado, como se a casa estivesse segurando a respiração. Mas eu sabia. Aquilo não era o fim. Era o começo da parte mais perigosa, porque quando um manipulador cai, ele puxa todos para o abismo com ele. E Roberto, o homem que eu temi por anos, tinha acabado de ser exposto. Ele ia tentar retaliar. Eu sentia isso na pele. Hector percebeu minha tensão, colocou a mão nas minhas costas. Andréia, ele não vai encostar em você, eu prometo. Mas antes que eu pudesse responder, toque, toque, toque. 3 batidas secas, fortes, diretas, que congelaram todos nós. Luciana prendeu a respiração. Samuel empalideceu. Hector virou o rosto para a porta com a serenidade de um guerreiro antes da batalha. E eu senti o coração cair no estômago. Não pode ser, sussurrei. As batidas vieram de novo. Abre. Uma voz masculina,
grossa, profunda, e minha alma reconheceu. Reconheceu como se tivesse sido talhada a fogo, anos atrás. Roberto, meu passado, meu tormento, o pai biológico do meu filho, o manipulador que me torturou psicologicamente durante anos. Ele estava ali, na porta da minha casa, a 3 metros de mim. Luciana engoliu seco. Samuel se escondeu atrás do sofá, como uma criança. Hector se colocou entre mim e a porta. Eu vou abrir, disse ele. Eu segurei o braço dele. Hector, não, ele é perigoso. Hector sorriu. Um sorriso frio que eu só tinha visto uma única vez antes, quando um homem tentou me assediar na rua anos atrás. Perigoso, para quem não sabe enfrentá-lo. Mas eu sei. E abriu a porta. Roberto entrou sem ser convidado. O corpo grande, a postura arrogante, o cheiro de cigarro misturado com perfume barato. O mesmo olhar que eu jurava nunca mais enfrentar. Ele olhou ao redor, avaliando a sala, até que seus olhos pousaram em mim, e sorriu. Aquele sorriso cínico que me dava náuseas. Oi, Andréia. Saudades? Eu engoli em seco. O que você está fazendo aqui? Ele deu de ombros. A Luciana disse que você estava fazendo drama. E depois aquele seu marido arrogante teve a audácia de me ligar. Então achei melhor vir conversar, pessoalmente. Hector cruzou os braços. Você não foi convidado. Roberto deu um passo para frente, como se ignorasse a presença dele. Você é o famoso Hector, né? Aquele que salvou a Andréia? Interessante. Hector não piscou. Não dei meu nome para você. E não vou repetir. Roberto riu. Então você acha que pode me mandar embora? Hector ergueu uma sobrancelha. Eu não acho. Eu posso. O clima ficou elétrico. Roberto inflou o peito, provocando. Você sabe com quem está falando, Ren engravatado? Sei sim. Quem? Um criminoso e um péssimo pai. Roberto congelou. Samuel encolheu. Roberto Você virou contou para pra eles? Samuel não respondeu. Roberto avançou. Responde, moleque! Hector se colocou na frente dele num movimento tão rápido que Roberto recuou sem perceber. Com meu filho, você não levanta a voz, disse Hector, frio como pedra. E com a minha esposa. Menos ainda. Roberto riu de nervoso. A sua esposa era minha e a gente tem história. Hector nem piscou. A tua história com ela acabou no dia em que você levantou a mão para Andréia, no dia em que ela fugiu e nunca mais voltou. Roberto perdeu o fôlego por um instante. Eu senti minhas pernas tremerem. Luciana, do fundo da sala, gritou. Roberto, fala logo a verdade. Eles estão manipulando tudo. Você tem que apoiar a gente. Ele a olhou com desprezo. Você me usou, garota. Me pagou uma mixaria para inventar história. E agora quer que eu me queime sozinho? Luciana empalideceu. Não, eu só... Hector deu um passo à frente. Na gravação, você já admitiu o crime. E agora, verbalmente, repetiu. Tem mais alguma coisa que queira acrescentar antes que eu chame a polícia? Roberto estalou os dedos, nervoso. Você é esperto, né? Cheio de prova, cheio de palavra bonita. Hector sorriu. Não precisa ser esperto para reconhecer gente baixa. Roberto perdeu a cabeça. Avançou, com os punhos fechados, direto para cima de Hector. Mas não chegou a 1 metro, porque 2 viaturas pararam na frente da casa naquele exato momento. Luzes, sirene, policiais descendo com firmeza. Luciana gritou. Samuel quase desmaiou. Roberto congelou. E eu senti algo que não sentia há anos. Segurança. Polícia, gritou o oficial. Recebemos denúncia de falsificação documental, coerção, golpes financeiros e ameaça. Hector levantou a mão. O agressor é esse aqui. Roberto tentou correr, mas 2 policiais o prensaram na parede. Vocês não podem me prender. Eu não fiz nada. Eu só vim conversar. O policial respondeu. Temos a gravação da sua ligação e várias testemunhas. Luciana tentou fugir pelos fundos. Luciana Duarte? Chamou uma policial. Você está presa por fraude, falsidade ideológica, manipulação emocional de menor e participação em esquema de falsificação. Luciana caiu de joelhos. Não, vocês não entendem. Foi por amor, a policial respondeu. Isso não é amor, é crime. Samuel chorava alto. Mãe, me perdoa. Eu não sabia que ia chegar nisso. Eu toquei o rosto dele. Eu sempre te perdoo, meu filho. Mas agora você precisa aprender com as escolhas que fez. Ele me abraçou, desmoronando. Quando levaram Roberto e Luciana, a casa ficou silenciosa, pesada.
sagrada, vazia. Hector me abraçou por trás. Acabou, Andréia. Eu virei o rosto para ele. Não, ainda falta uma coisa. Ele franziu o senho. O quê? Eu respirei fundo. Recuperar meu neto e garantir que ninguém nunca mais vai usá-lo contra mim. Hector sorriu. Então amanhã vamos lutar por isso. Eu encostei a cabeça no peito dele e percebi, pela primeira vez em anos, eu estava livre. Mas a batalha final ainda estava por vir. E seria maior, mais emocional e mais decisiva que todas as anteriores. A noite passou arrastada, pesada, inquieta. Mesmo com Roberto e Luciana presos, minha mente não se acalmava. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via o rostinho do meu neto, pequenininho, frágil, tentando sorrir mesmo machucado por dentro. Eu sabia que ele estava sofrendo, sabia que tinha algo escondido. Sabia, com o instinto feroz que só uma avó tem, que havia mais sombras naquela casa do que Samuel seria capaz de admitir. E eu não ia descansar enquanto a luz não inundasse tudo. Na manhã seguinte, às 7h30, a campainha tocou. Hector já estava pronto, camisa social impecável, passos firmes, como um general antes da batalha. Ele abriu a porta, e lá estava ela. A assistente social, uma mulher de uns 40 anos, expressão séria, cabelo preso, postura firme demais para aquela hora da manhã. Ela segurava uma prancheta e uma pasta. Bom dia, disse. Sou a doutora Verônica. Preciso conversar com a senhora Andréia e com o senhor Samuel. É urgente. Meu estômago apertou. Hector franziu o senho. Sobre o quê? Ela respirou fundo. Sobre a segurança do menor, seu neto. Meu coração quase parou. Entre, disse. Ela entrou, observando cada canto, como quem procura marcas invisíveis nas paredes. Samuel estava sentado no sofá, com os olhos inchados de ter chorado a noite inteira. Quando viu a assistente, ele se encolheu. Senhor Samuel, disse ela, precisamos conversar sobre seu filho. Meu filho está bem, ele respondeu, fraco. Eu achei que... Não. Ela o interrompeu. Ele não está bem. Samuel arregalou os olhos. Eu senti minha respiração travar. A assistente abriu a pasta e puxou um desenho. Um desenho infantil, com traços tremidos. Meu neto havia desenhado 4 pessoas. Um homenzinho pequeno, ele. Uma mulher grande, claramente Um homem Luciana. sem rosto, Samuel. E um vulto escuro, Roberto. No cantinho havia uma mão segurando um cinto. E um quartinho todo preto. Uma lágrima escorreu sozinha pelo meu rosto. Isso... Samuel balbuciou. Isso é um desenho só. Crianças inventam. A assistente balançou a cabeça. Este desenho não é invenção. É um pedido de socorro. Samuel ficou sem ar. Mas eu juro, eu nunca encostei a mão nele. Nunca. Eu jamais... Eu sei. A assistente disse com firmeza. Ela virou Mas outra alguém folha. encostou. Desta vez, eram fotos. Fotos tiradas por uma professora da creche. Pequenos hematomas nos bracinhos, marquinhas no ombro e uma mancha roxa atrás do joelho. Eu cobri a boca com a mão. Meu Deus! Samuel começou a tremer. Eu não sabia. Ele nunca me disse. Ele nunca falou nada. A assistente respirou fundo. Ele não falava porque estava com medo. Hector deu um passo à frente. Quem fez isso com a criança? A assistente fechou a pasta e falou a palavra que fez meu sangue ferver. Luciana. Silêncio absoluto. Meu coração bateu tão forte que doeu. Samuel levou as mãos ao rosto. Não, não. Não pode ser. Eu não sabia. Ela nunca faria isso. A assistente olhou para ele com um misto de pena e dureza profissional. Ela fez, e repetidamente. Abriu outra folha. Temos vídeos. A professora nos enviou 2 gravações. Uma mostra seu filho chorando, falando: não quero ir para a casa da mamãe. Dói. Outra mostra ele escondendo os brinquedos para não perder como castigo. Samuel desabou. Literalmente desabou. Ela machucou o meu filho. Eu me aproximei dele, queria abraçá-lo, mas também queria sacudi-lo. Gritar, perguntar como ele não viu nada, mas naquele momento ele já estava no chão, destruído, e eu sabia. Samuel era culpado pela omissão, mas não era monstro como ela. A assistente continuou. E tem mais. Minha visão ficou turva. Mais? O que mais poderia haver? Ela abriu a última folha, e ali estava. A pior, a mais dolorosa, a mais cruel. Uma imagem do meu neto, sentado sozinho, num quartinho escuro, com uma lanterna na mão e lágrimas caindo. No canto havia algo escrito com giz,
Eu fui mal. Eu senti algo estalar dentro de mim. Algo velho, algo que eu carreguei por anos, algo que eu jurava que tinha enterrado. Onde ela colocou ele? Perguntei com a voz trêmula. A assistente social respondeu: num depósito. Sem luz, por horas. Eu levei a mão ao coração. Hector segurou meu braço. Samuel levantou o rosto, molhado de lágrimas. Andréia, eu juro que eu não sabia. Ela dizia que ele precisava de disciplina. Ela dizia que ele era mimado. Ela disse que... Samuel, interrompi. Eu não quero ouvir o que ela disse. Quero saber o que você viu. Ele ficou mudo, porque a verdade era esta. Ele não viu porque não quis ver, porque era mais fácil acreditar nela, porque era mais confortável ignorar. Porque ser cego dói menos. Eu fechei os olhos, respirei fundo, e quando falei, minha voz saiu como lâmina afiada. Eu vou proteger aquele menino, nem que isso custe todo o resto. A assistente assentiu. Foi por isso que estou aqui. A partir de agora, o menor está sob análise judicial e precisamos decidir onde ele ficará nos próximos dias. Hector me segurou pela cintura e eu já sabia minha resposta. Antes que ela terminasse a frase, eu disse: comigo. Mas a assistente levantou a mão. Há um problema. Meu coração gelou. Qual problema? Ela trocou um olhar com Hector. Samuel, ela disse, ainda tem direitos paternos. E Luciana, mesmo presa, pode tentar contestar. Não podemos simplesmente entregar a guarda à avó. Meu corpo inteiro parou. Não podia ser. Depois de tudo, depois de todas as provas, de todas as agressões, de todo o terror, ainda tinham dúvidas? A assistente continuou. A partir deste momento, precisamos de um relatório psicológico, uma avaliação comportamental e uma decisão judicial. Eu segurei as lágrimas com força. Quanto tempo isso demora? Ela respirou fundo. Depende. Depende de quê? Ela me olhou bem nos olhos. De quem tentar impedir. Eu entendi na hora. Luciana não ia desistir. Mesmo da cadeia, mesmo humilhada, mesmo exposta. E Roberto? Esse, então, seria ainda pior. Eu respirei fundo e disse: então podemos começar agora? A assistente pareceu surpresa. Sim, claro. Mas você está pronta? Isso vai mexer com coisas profundas. Vai mexer com seu passado. Pode machucar. Eu ergui o rosto. Meus olhos queimavam como brasas. Se for para salvar meu neto, eu enfrento qualquer inferno. Mas antes que continuássemos, o celular de Samuel vibrou. Ele olhou a tela e empalideceu. É do presídio. É da Luciana. O ar sumiu da sala. Hector tomou o telefone da mão dele. Atendeu. Colocou-o no viva voz. A voz dela saiu rachada, desesperada, mas ainda venenosa. Andréia, isso não acabou. Você acha que ganhou, mas eu ainda posso tirar aquele menino de você. E você sabe que posso. Minha pele arrepiou inteira. E antes que eu pudesse responder, Luciana completou. Você não conhece metade do que eu fiz. E quando descobrir, vai ser tarde demais. A ligação caiu. E o silêncio virou faca. Eu olhei para a assistente. O que fazemos agora? Ela fechou a pasta. Agora, começamos a caçada. Hector colocou a mão na minha nuca, firme, protetor. Andréia, prepare-se. Eu engoli seco. Para quê? Ele respirou fundo. Para a parte mais sombria da verdade. Sobre Luciana, sobre Roberto e sobre o que eles fizeram com o seu neto quando você não estava olhando. Meu coração parou. E o capítulo seguinte seria o mais devastador de todos. A assistente social, doutora Verônica, puxou uma cadeira para perto de nós. Sentou com postura firme, abriu a pasta cuidadosamente e respirou fundo, como quem estava prestes a abrir a porta de um quarto escuro onde ninguém quer entrar. Andréia, Samuel, Hector, o que vou dizer agora não é fácil e não é bonito. Meu coração acelerou. Eu já sabia que era grave, mas não imaginava quanto. Ela começou mostrando uma folha rabiscada, com traços infantis, onde meu neto havia desenhado ele mesmo, com um X enorme na boca. Isso aqui, disse ela, é o que chamamos de indicador simbólico de silenciamento forçado. Samuel franziu o senho. Silenciamento? A assistente assentiu. Alguém mandou seu filho calar a boca, repetidamente, com agressividade, de uma forma que o traumatizou. Senti um nó subir pela minha garganta. Hector colocou a mão sobre a minha firme. Depois, ela tirou outra folha, outro desenho.
Meu neto, pequeno, ajoelhado, e à frente dele, uma mulher alta, claramente Luciana, segurando uma colher de pau. E atrás, um quartinho escuro. Eu cobri a boca. Não, não, isso não pode ser real. A assistente olhou para Samuel. Ele chama isso de o ritual. Samuel arregalou os olhos. Ritual? Ela explicou. Antes de colocar a criança no depósito escuro, Luciana fazia ele ajoelhar por 10 minutos, sem se mexer, sem chorar, sem pedir ajuda, e se ele chorasse, o tempo recomeçava. Eu senti vontade de gritar, de quebrar algo, de arrancar aquela mulher da cadeia com as mãos. Não! Samuel gritou. Isso é mentira. Isso é exagero. Luciana nunca faria. A assistente abriu um áudio no celular. Um áudio enviado pela professora da creche, a voz do meu neto, pequenina, tremendo. Eu fico de castigo de joelho, porque mamãe diz que se eu chorar é pior. E aí eu vou para o quartinho escuro aprender a ser bom. Meu mundo se partiu. Meu peito doeu de verdade, como se alguém estivesse me esmagando por dentro. As lágrimas caíram. Samuel caiu sentado no chão. Não, não, não. Eu sou um monstro. Eu não vi nada. Eu fui cego. Eu deixei meu filho sofrer. Eu me ajoelhei diante dele. Samuel, dessa vez você vai olhar. Vai olhar tudo. Vai ouvir tudo. Porque o seu filho precisa de você acordado, não cego. Ele chorava como uma criança. Hector ficou atrás de mim, como um escudo. A assistente puxou mais 2 documentos. Agora, Andréia, essa é a parte mais difícil. O que vou mostrar agora explica a ligação da Luciana, essa manhã. Ela disse que você não sabe metade do que ela fez. Eu apertei os dentes. Mostre. Ela abriu um relatório. Linhas e linhas. Palavras que queimavam os olhos. Negação alimentar. Gritos intensos. Castigo silencioso. Privação sensorial. Exposição repetida ao escuro. E a pior, treino de obediência. Meu coração quase parou. Treino? De quê? Perguntei com a voz falhando. A assistente respirou fundo. Luciana fazia seu neto repetir frases, de forma humilhante, de forma mecânica, de forma que quebrasse o psicológico dele. Samuel levantou o rosto, apavorado. Que tipo de frases? A assistente não queria dizer, mas teve que dizer. Ela virou a folha devagar, e ali estavam, escritas com letra infantil, torta, trêmula. Eu sou mau. Eu dou trabalho. Eu atrapalho a mamãe. Eu preciso aprender. Eu preciso ficar quieto. Eu soltei um grito baixo, dolorido, desesperado. Hector me segurou para eu não cair. Ela destruiu meu bebê, choraminguei. Ela destruiu ele. Samuel se curvou no chão. Meu Deus, o que foi que eu fiz deixando ela criar ele? A assistente limpou uma lágrima. Sim, ela também estava sofrendo. Andréia, ele não está perdido. Não pense isso. Ele só precisa sair desse ambiente. Rápido, urgente, e receber ajuda emocional. Eu respirei fundo. Então tirem ele da casa dela, agora. A assistente fechou a pasta. É exatamente o que vamos fazer hoje. Mas antes, ela virou para Samuel. Preciso que você diga a verdade, todos os detalhes. O que você viu, o que ouviu, o que suspeitou, o que ignorou. Samuel tremeu. Eu não sei. Assistente, Samuel, seu filho precisa que você seja homem agora. Ele engoliu seco, olhou para mim e disse a frase que eu nunca vou esquecer. Eu vi ela trancando ele no depósito 2 vezes e eu não fiz nada. Meu corpo congelou. Eu senti o sangue ferver. Você viu e não fez nada? Samuel chorou desesperado. Ela disse que era só disciplina, que era o jeito certo, que você também tinha sido criada assim, que eu ia estragar ele se defendesse demais. Eu fui idiota, fui cego, fui fraco. Eu tremia. Ele é seu filho, Samuel. Seu filho. E você deixou ela machucar ele. Você deixou ele chorar sozinho no escuro. Ele bateu a mão no rosto. Eu sei. E vou passar a vida inteira pagando por isso. A assistente social levantou. Andréia, agora é oficial. Com tudo isso documentado, você tem o direito de pedir a guarda provisória. E se continuar assim, a definitiva. Meu coração acelerou. Eu quero, eu faço, eu assino agora. Ela sorriu. Já está pronto, só falta sua assinatura. Mas antes, um celular tocou, o da assistente. Ela atendeu. Fez uma expressão grave. Sim.
Entendido. Vamos imediatamente. Desligou. Virou para nós. Precisamos ir agora. A creche está chamando. Seu neto não está bem. Meu mundo caiu. Gritei. A assistente respirou fundo. Ele entrou em pânico quando ouviu uma mulher gritar. Entrou em crise. Travou e disse uma frase que me preocupa muito. Eu tremi. Qual frase? Ela respondeu. Não me põe no escuro de novo. Eu senti o chão desaparecer. Hector segurou minha mão. Vamos, agora. E eu saí de casa com um único pensamento. Essa mulher destruiu o meu neto, mas eu vou reconstruí-lo, com amor, com justiça e com a queda dela. A caminho da creche, meu corpo inteiro tremia. Hector dirigia com o maxilar travado, os olhos fixos na estrada, como se quisesse atravessar o tempo e o espaço para chegar mais rápido. Samuel vinha no banco de trás, completamente desfeito, mas pela primeira vez em muito tempo, desperto. A assistente social, doutora Verônica, mexia na prancheta, preparando documentos, respirando fundo, pronta para a guerra. Eu só conseguia pensar em uma coisa. Meu neto me chamou, e eu vou chegar. Agora. Quando entramos na creche, uma professora veio correndo. Graças a Deus vocês chegaram. Ele está na sala sensorial. Não conseguimos acalmá-lo. Meu coração quase saiu pela boca. Onde ele está? Gritei. Aqui! Venham! Corremos pelo corredor. As luzes eram suaves, as paredes coloridas, mas nada disso importou. Eu só via a porta 07, sala sensorial, onde meu neto estava vivendo o pior gatilho da vida dele. A professora abriu a porta devagar, e lá estava ele, meu pequeno, encolhido num canto da sala, agarrado às próprias pernas, balançando o corpinho para frente e para trás, olhos arregalados, rosto molhado de lágrimas. Ele repetia baixinho: não me põe no escuro, não me põe no escuro, não me põe no escuro. Minha alma se rasgou. Eu corri. Meu amor! Gritei. Vovó chegou! Vovó está aqui! Ele levantou o rosto. Os olhos dele, vermelhos, assustados, me procuraram como se eu fosse ar. E quando me viu, ele desabou nos meus braços. Vovó, não deixa ela me pegar! Não me deixa ir pro quartinho! Por favor! Por favor! Eu abracei ele com força, como se pudesse colar todas as rachaduras do coração dele num único abraço. Nunca mais, meu amor. Nunca mais ninguém vai te machucar. Nunca mais. Ele chorou ainda mais. Mas agora era um choro de alívio, um choro de reencontro. A professora limpou as lágrimas discretamente. Hector estava com os olhos marejados. Samuel, o pobre Samuel, caiu de joelhos e começou a chorar baixinho. A assistente social observava tudo, até que disse: Andréia, com base no que acabei de ver, eu posso tomar uma decisão imediata, e vou fazê-lo agora. Eu olhei para ela com meu neto nos braços. Ela abriu a prancheta, pegou um formulário e anunciou: a partir deste momento, a guarda provisória do menor passa para você, e ele não volta mais para a casa de Luciana. Nunca mais. Samuel começou a chorar ainda mais. Obrigado, obrigado. Ele está seguro agora. Mas a assistente não tinha terminado. Ela continuou: e mais, vou recomendar ao juiz que a guarda definitiva seja transferida para você e que Luciana perca todos os direitos, inclusive o de aproximação. Luciana, a mulher que tentou me destruir, a mulher que destruiu o psicológico de uma criança, a mulher que mentiu, manipulou, inventou histórias, falsificou documentos, a mulher que se achava invencível, estava prestes a receber o que merecia. O karma. Quando voltamos para casa, a notícia já tinha se espalhado no presídio. E por ironia divina, quem ligou não foi Luciana. Foi a advogada dela. A moça estava tremendo. Dona Andréia, sua nora está pedindo para falar com você. Ela diz que é urgente. Hector pegou o telefone. Ela não fala com Andréia. Fala comigo. A advogada hesitou. Ela quer pedir desculpas. Hector riu. Não precisa. A justiça vai responder por ela. E desligou. Simples, direto, sem espaço para manipulação. Horas depois, o juiz assinou a liminar. E eu recebi a notícia mais importante da minha vida. A criança ficará sob sua proteção. E qualquer tentativa de aproximação por parte de Luciana será considerada violação penal. Eu chorei. Mas chorei sorrindo. Hector me abraçou por trás.
Samuel segurou minha mão, arrependido, quebrado, mas disposto a lutar. E meu neto, ele dormiu no meu colo, pela primeira vez sem medo, sem ritual, sem escuro, sem castigo, com amor, com segurança, com paz. À noite, antes de dormir, eu escrevi uma frase no meu diário, uma frase que eu queria guardar para sempre. A justiça humana tarda, mas a justiça divina, essa nunca falha. E por causa dessa justiça divina, Luciana perdeu tudo. Roberto foi acusado de manipulação e participação em fraude. Samuel começou terapia e reconstruiu sua vida. E eu recuperei o direito de ser avó, de ser mãe, de ser mulher, de ser inteira. E pela primeira vez em muitos anos, eu venci, com verdade, com coragem, com amor. E o quartinho escuro? Nunca mais, porque agora, meu neto tem luz, e eu sou a guardiã dessa luz. Nunca subestime o instinto de uma avó. É o instinto mais feroz, mais puro e mais indestrutível que existe. A família tóxica tenta quebrar. Os manipuladores tentam calar. Os maltratadores tentam esconder. Mas a verdade sempre encontra uma avó que não tem medo da luta. E quando ela encontra, é justiça divina, é karma, é a queda de quem machuca inocentes. Nunca tenha medo de proteger quem não pode se defender. Nunca tenha medo de denunciar, nunca tenha medo de amar. E nunca esqueça, uma mulher ferida pode cair, mas quando se levanta para derrubar o mundo inteiro, se for preciso.